Egoísmo. Perguntas 913 a 917. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Fundando seu egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que pensais, mas pouco os conheceis, porque a virtude não busca ostentação. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se tornasse incompreensível a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidão. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros.
Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e este pensará menos em si, quando vir que outros pensaram nele. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Fenelon. Louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal. Que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar que baste o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que atuam sobre eles em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não poderá admirar-se de encontrar tantas imperfeições no mundo. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, também há, em maior número do que se pensa, as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra. Procura as causas de seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a causa que faz do amigo um inimigo, então
ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e acrescentamos com a sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Será induzido a isso pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto neste mundo quanto no futuro.